Ordem de classificação de candidatos em concurso público. Como funciona? Como são distribuídas as vagas da ampla concorrência e as vagas reservadas PCD e pessoas negras? A ordem classificatória é diferente da ordem convocatória. Elas têm relação entre si, mas a ordem classificatória não depende da ordem convocatória. A ordem convocatória será utilizada no momento posterior. A ordem classificatória é responsabilidade da banca. O órgão público ou a empresa contratou a banca para aplicar o processo seletivo e classificar os candidatos de acordo com esse processo. Essa classificação será feita com base na nota geral obtida no concurso, visto que em alguns concursos nós temos somente a prova objetiva, mas em alguns outros nós temos outras etapas, como redação, discursiva, prova de títulos. Assim, a nota geral será ou da etapa única da prova objetiva ou de todas as etapas do processo. Terminada essa fase, a banca classificará os candidatos em ordem decrescente da nota geral obtida. E para os candidatos que têm a mesma nota, ela aplicará os critérios de desempate. Esses critérios variam de concurso para concurso e eles estarão descritos no edital. Em sua maioria, esses critérios são referentes à nota obtida ou número de acertos em certas disciplinas, mas também temos por idade, entre outros. Em primeiro lugar, a classificação será feita dentro da ampla concorrência, onde constarão todas as pessoas que se candidataram para o concurso. Em seguida, serão classificados os candidatos que se candidataram às vagas reservadas PCD e PN. A banca selecionará esses candidatos e os classificará da mesma forma, de acordo com a nota geral que eles obtiveram no concurso. E caso não haja um número suficiente de candidatos aprovados para ocupar essas vagas reservadas, a banca fará o remanejamento dessas vagas para a ampla concorrência. Lembrando que esse número de vagas é definido pela empresa ou órgão público quando contrata a banca, e ela classificará os candidatos dentro desse número. Após essa classificação, a banca fará a divulgação dos resultados. Algumas bancas já divulgam os resultados pela ordem de classificação. Outras bancas divulgam somente a listagem de todos os candidatos por ordem alfabética com a nota que eles obtiveram. Em conjunto com essa divulgação, a banca fará a convocação dos candidatos para as próximas etapas, sendo para o TAF, a avaliação multiprofissional PCD ou a heteroidentificação. Para o teste de aptidão física, o número de candidatos a serem convocados geralmente está previsto no edital. E para a avaliação multiprofissional PCD e heteroidentificação, as bancas costumam convocar um número equivalente a 3 vezes o quantitativo do cadastro reserva para essas vagas. E após a realização dessas etapas, alguns candidatos são eliminados. Assim, a banca fará uma nova classificação, retirando esses candidatos eliminados da listagem. Esta listagem será o resultado final do concurso público e ela será homologada e publicada no Diário Oficial. A banca divulgará esse resultado final e o enviará para o órgão público ou empresa que o contratou. Assim, termina a responsabilidade da banca e começa a responsabilidade do órgão público ou empresa. Com a lista classificatória recebida, a empresa fará a lista de ordem convocatória de acordo com o resultado classificatório que foi divulgado. Essa lista deve observar critérios como o percentual de vagas reservadas a serem convocadas, a colocação mais benéfica para os candidatos aprovados em mais de uma lista, e deverá convocar primeiramente todas as vagas imediatas previstas em todas as listas, como ampla concorrência, PCD, PN, hipossuficiente, que tenham sido divulgadas no edital. Agora nós veremos um exemplo prático. Eu trouxe uma análise da classificação dos candidatos à ênfase 2, inspeção de equipamentos e instalações, da prova da Petrobras realizada pela banca CESP em 2023. Prefiro sempre trazer uma análise em cima de resultados reais para que vocês possam confirmar as informações. Então aqui vocês podem ver, nós temos o quadro de ênfases, vagas e cadastro reserva. Para esse cargo, houve uma revisão no número de vagas. Foi realizado o acréscimo de uma vaga, por um total de 34 vagas. Vamos agora à classificação dos candidatos. Nós temos aqui uma oferta de 24 vagas ampla concorrência, então vamos colocar aqui essas 24 vagas da ampla concorrência. Temos também 3 vagas PCDs, vamos colocar elas aqui. E PN são 7 vagas.
Para esse concurso aqui, o percentual de vagas reservadas para PCD foi de 8% e para pessoas negras foi de 20%. Então, como ocorreu nesse concurso? Os candidatos fizeram a inscrição, fizeram a prova objetiva. Os candidatos que não foram eliminados, porque nós temos, né, os critérios de pontuação mínima a ser obtida prova de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, foram classificados de acordo com a nota geral que eles tiveram. Após essa classificação, os candidatos que estavam com a mesma nota foram classificados com base nos critérios de desempate. Após essa classificação, os candidatos PN foram convocados para a heteroidentificação e os candidatos eliminados foram retirados da listagem, sendo refeita a classificação dos candidatos aprovados no processo de heteroidentificação. E agora nós vamos colocar esses candidatos, cada um na sua vaga. Então, nós tivemos de ampla concorrência, um número de 24 vagas oferecidas. Nesse primeiro momento, nós não vamos nos preocupar com as vagas imediatas e as vagas que são de cadastro reserva. Nós vamos simplesmente classificar os candidatos de acordo com o número de vagas. Após todos os candidatos da ampla concorrência, passamos para as vagas reservadas PCD. Só que nesse caso, nós não tivemos candidatos aprovados para essas vagas. Assim, procedemos para PN. Dessa forma, ficamos com todos os candidatos classificados de acordo com a nota que eles obtiveram. Agora, essas 3 vagas aqui, como vocês podem ver que elas estavam divulgadas no edital, deverão ser remanejadas para a ampla concorrência. Nós temos, né, no caso PCD, é uma jurisprudência, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que diz que no caso de vagas não preenchidas PCDs, elas devem ser revertidas para a ampla concorrência e os candidatos a ocuparem essas vagas serão os próximos na lista, de acordo com a classificação na prova objetiva. Então, nós vamos remanejar essas vagas ali para ampla concorrência. Feito isso, nós vamos puxar mais esses 3 candidatos na ordem lá de classificação. E assim nós temos as vagas PCDs remanejadas para ampla concorrência. Ao invés de 24 vagas, nós ficamos com 27 vagas ampla concorrência e 7 vagas PN, conforme o edital. Como vocês podem ver, essa daqui é um pequeno print do resultado que foi divulgado pela banca e vocês podem observar que foi chamado até o candidato na posição 27 da ampla concorrência. Aqui eu trago para vocês sobre essa questão do remanejamento das vagas PCD. O que nós temos sobre isso é um recurso ordinário que é utilizado como jurisprudência, que diz que na hipótese em que há previsão específica no edital do certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para ampla concorrência quando não houver aprovados que preencham a condição de pessoas com deficiência. Então, o que diz aqui é que se no edital está falando que tem vaga lá reservada para PCD, como nesse caso, temos 3 vagas reservadas PCD, mas não houve aprovados para preencher, elas devem ser revertidas para a ampla concorrência. E aqui nós temos alguns exemplos das pessoas que podem concorrer a essas vagas reservadas PCD. A legislação sobre as vagas PCDs e até sobre PCDs, né, em modo geral, ela é muito ampla. Então, eu não vou trazer tudo aqui, pois não é o intuito desse vídeo. E aqui eu coloquei também uma parte da Lei 8.112, que trata sobre o quantitativo de vagas do concurso que devem ser reservadas para pessoas com deficiências. Esse artigo ele traz que serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Agora, e a quantidade mínima? Nós temos um outro decreto que traz que o mínimo é 5%. Então, todos os concursos devem ter de 5% a 20% das vagas oferecidas para pessoas com deficiências. Isso desde que as vagas oferecidas sejam em número de 5 ou mais vagas. Agora, retornando para a lista dos candidatos classificados de acordo com a colocação deles no concurso. Caso vocês queiram um vídeo mostrando essa classificação do zero, né, pegando lá todos os nomes que foram divulgados, colocando eles na planilha do Excel, fazendo a classificação deles, depois os critérios de desempate, deixem nos comentários
que eu vou fazer para vocês. Nós temos aqui todos os candidatos aprovados, mas nós temos um caso que deve ser analisado, que é quando candidatos são aprovados em mais de uma listagem. No caso, PCD e ampla concorrência, ou PN e ampla concorrência. Como nesse aqui nós não tivemos PCDs aprovados, nós vamos verificar candidatos que tenham sido aprovados tanto na ampla concorrência quanto em PN. Como vocês podem observar, o primeiro colocado ampla concorrência também é um candidato PN, ficando aprovado em primeiro lugar nas duas listas. Temos também aqui o 15º colocado é o nosso segundo colocado PN e a nossa 19ª colocada é a nossa terceira colocada PN. Lembrando aqui, gente, essas miniaturas que eu utilizei, eu peguei as primeiras que eu encontrei na internet, as mais fáceis para preencher, porque eu precisava de candidatos que fossem diferentes, para que vocês visualizassem, né, que são pessoas diferentes e que somente esses 3 candidatos é que seriam os mesmos. Né? Então, eu não escolhi pensando, não. Foram só simplesmente os primeiros que eu consegui encontrar. Inclusive, a maioria é tudo homem, porque na listagem, né, desse concurso nós só tivemos uma mulher aprovada. Então, nesses candidatos que foram aprovados na ampla concorrência e em PN ao mesmo tempo, o que ocorre? A lei que traz sobre cotas para pessoas negras, ela também diz que, caso os candidatos que concorrem às vagas reservadas PN sejam aprovados dentro da ampla concorrência, eles serão contados dentro da ampla concorrência. Então, esses 3 candidatos, nós vamos contabilizar esse aqui nessa primeira vaga, esse aqui na 15ª vaga e essa daqui na 19ª vaga. Nós não vamos contar eles aqui embaixo. Então, eles vão sair dessas 3 vagas ali de baixo. Eles vão ficar nas vagas lá de cima da ampla concorrência. E aí vem aquela pergunta que muitos candidatos fazem. Ah, mas aí eles estão tirando vaga da ampla concorrência. A questão não é essa. A questão é a seguinte, os candidatos, esses 3 candidatos, eles estão aqui na listagem da ampla concorrência porque eles fizeram uma nota suficiente na prova para estarem nessa colocação. E, além disso, eles são negros. São pessoas que têm direito a concorrer às vagas reservadas. Aqui é o princípio da lei. Pessoas negras têm o benefício das cotas em concurso público. Mas e agora? E as vagas PN? Como ficam? Nós temos no edital uma previsão de 7 vagas para pessoas negras. E nós ficamos aqui somente com 4 candidatos dentro do cadastro, que estão sendo contados no cadastro de pessoas negras. Então, nós precisamos incluir essas 3 vagas que estavam ali, que eram desses candidatos que estão sendo contabilizados lá em ampla concorrência, nós precisaremos acrescentá-las aqui no final. Por isso que a classificação, geralmente de PCD e PN, ocorre esse aumento na classificação dos candidatos. Assim, sempre o mesmo número de pessoas que tenham sido aprovadas em ampla concorrência e vaga reservada, esse mesmo número de pessoas será acrescido ao final dessa lista. Assim, nós puxaremos lá mais 3 candidatos, seguindo a listagem, né, de classificação em pessoas negras. E desta forma, nós ficamos aí com 7 candidatos, conforme o edital prevê. Essa questão das vagas PN, né, da pessoa ser aprovada dentro da ampla concorrência e em PN e só contar lá em ampla concorrência, como eu disse para vocês, está previsto na lei, eu vou mostrar mais à frente para vocês. E o fato deles contarem dentro da ampla concorrência é porque quem está promovendo o concurso público precisa garantir que o quantitativo, nesse caso aqui, de 20% de vagas destinadas a pessoas negras, seja cumprido. Então, para que isso ocorra, são considerados somente aqueles que foram aprovados dentro da listagem das vagas reservadas. Então, no caso, nós sempre vamos ter o primeiro candidato que estiver contando aqui, por exemplo, em PN, ele vai ter uma nota abaixo do último candidato que entrou para a ampla concorrência. E, mais uma vez, eu reforço que essa questão,
gente, é uma questão amparada por lei. A lei de cotas ela veio para suprir uma questão da desigualdade social. Hoje em dia, né, nós já temos, inclusive, vagas reservadas para hipossuficientes, PCD já sempre teve, né, mas ela também tem sido ampliada, tem sido cobrada das empresas em que elas realmente apliquem, né, essas cotas. A Petrobras mesmo, que é esse exemplo que eu trago aqui para vocês, no concurso de 2023, ela trouxe somente 8% das vagas reservadas para PCD. No concurso 2023-2, que foi realizado em 2024, ela já trouxe um percentual de 20% de vagas reservadas para PCD. Mas, infelizmente, em sua maioria, nós não tivemos candidatos aprovados suficientes para todas essas vagas, em muitas ênfases, mas isso acaba ocorrendo porque na área industrial, alguns cargos criam algumas limitações quanto ao trabalho. E assim o que nós vemos é um número maior de PCDs concorrendo para vagas administrativas, como foi observado em algumas ênfases. E se você está gostando do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Como vocês podem observar, essas 3 vagas que ficaram dos candidatos aprovados na ampla concorrência, eu não retirei elas da listagem. E aí vocês me perguntam, por quê? Essas vagas, elas vão continuar na listagem. Elas não contam como vaga, elas vão contar apenas como classificação, pois como os candidatos que estão sendo contabilizados lá dentro da ampla concorrência também são negros, eles ficam classificados dentro das vagas reservadas para pessoas negras. Para a questão de classificação, eles continuam a configurar nessa listagem também. Assim, é como se eles não estivessem ali, mas a classificação deles fica garantida. Como vocês podem ver, tem um print aqui do resultado final que foi publicado pela banca e o último candidato convocado, PN, foi o 10º colocado, conforme eu acabei de apresentar para vocês. E agora eu trago aqui a Lei 12.990, que é a lei que fala sobre essa questão das cotas raciais. O artigo 1º diz que ficam reservadas aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Lembrando que, por essa lei, são consideradas pessoas negras todas as pessoas pretas e pardas. Já o artigo 3º fala que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Todos os candidatos, inclusive os PCDs, todos eles fazem parte da listagem de ampla concorrência. Dentro da ampla concorrência, nós temos todos os candidatos ali listados e depois eles são classificados dentro dessas vagas reservadas. Se após o processo da avaliação PCD e da heteroidentificação eles forem desclassificados dessas vagas reservadas, eles continuarão concorrendo lá dentro da ampla concorrência. O parágrafo 1º traz que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Foi exatamente o que eu acabei de passar para vocês. Esse item consta dentro dos editais, mas ele vem da própria lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. E o parágrafo 3º, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Esse caso foi o que ocorreu neste concurso que nós estamos analisando para as vagas PCDs que não foram preenchidas. Já nesse concurso de 2024 da Petrobras, ocorreu pouco, mas ocorreu em algumas ênfases no Polo Sul. E assim ficou o resultado final do concurso. Todos os candidatos foram classificados de acordo com a nota que eles obtiveram. Em PN, como eu falei, os 3 primeiros candidatos serão publicados nas 2 listas, mas eles não contam em PN. E agora eu mostro aqui para vocês o resultado final publicado pela banca. Vocês podem confirmar que nós temos ali a ênfase 2, inspeção de equipamentos e instalações, ampla concorrência, até o candidato de número 27. Já candidatos negros, nós temos até o candidato na posição 10. Se nós fôssemos simplesmente somar todos os candidatos que foram divulgados nesse resultado final,
nós teríamos aqui, 27 candidatos da ampla concorrência e mais 10 candidatos lá de pessoas negras. Daria um total de 37 pessoas. E as vagas do edital são 34. Exatamente porque vocês podem ver aqui que os 3 candidatos que passaram nas duas ênfases estão nas duas listas. E assim, 37 menos 3, nós ficamos com as 34 vagas. Eu gostaria de agradecer a todos por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de comentar, que eu vou estar sempre respondendo. E no próximo vídeo, nós continuaremos com a ordem convocatória dessa mesma lista de classificação.